Olá, sejam bem-vindos ao ES Brasil Debate Especial Turismo. Eu sou Robson Maia e hoje vamos receber convidados especiais em nossos estúdios. Começa apresentando José Antônio Boff Buffon, que é secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio. Buffon, seja mais do que bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente debatendo esse assunto que é da maior relevância do Estado. Também recebemos o superintendente do SEBRAE do Espírito Santo, Pedro Rigo. Pedro, mais uma vez aqui conosco, seja mais do que bem-vindo, um prazer. Eu agradeço o convite de estar aqui nessa mesa tão importante, tão seleta, para discutir esse tema também de muita importância para o Estado do Espírito Santo nesse momento que nós passamos. Bom, e quem também nos acompanha na conversa de hoje é Pablo Pacheco, que é diretor da Associação Brasileira de Promotores de Eventos no Espírito Santo. Pablo, um prazer tê-lo aqui conosco. Você preside a ABRAP, muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, muito importante esse debate, principalmente no cenário que a gente tem de reforma tributária. O Espírito Santo tem vocação, mas essa vocação ainda está pouco explorada. Bom, hoje o debate vai ser amplo, bem organizado, você vai acompanhar conosco e esse debate é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. SEBRAE Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que completa 190 anos. Sabemos que o turismo é a bola da vez no Espírito Santo, um tema importante. E é no verão que o Espírito Santo vê a sua principal movimentação turística. Antes de mais nada, é importante falar que o Espírito Santo tem uma extensão litorânea de 410 quilômetros e recebe vários turistas de vários estados. 33,69% dos visitantes, segundo os dados da pesquisa e perfil do turista de verão 2024, vem ao estado em busca de praias. É importante também dizer que o estado quer se tornar um destino para além das praias e para além da temporada de verão. E esse é o tema central do nosso debate de hoje com os nossos convidados. Eu começo perguntando para o Pedro Rigo em relação à questão do desafio que é manter o turismo para além da temporada de verão, principalmente para cidades praianas. A gente tem Vitória, Vila Velha como um dos principais destinos, a Serra também. Porém, qual que é o principal desafio, Pedro, para que essas cidades recebam um turismo além da temporada de verão, os primeiros meses do ano? A minha opinião é que ainda nós estamos recebendo mal, mesmo para o verão. Por mais que o nosso principal atrativo seja sol e praia, mas ainda está muito aquém daquilo que nós podemos ofertar para o turista. Então, o Espírito Santo precisa se organizar cada vez mais para que o próprio verão seja melhor explorado, para que a gente não tenha só veranistas, né, mas tenha turista que venha para além de sol e praia conhecer as outras riquezas que nós temos no Espírito Santo. Então, é um desafio sim, e para mim parte da profissionalização do turismo, parte para olhar para o Espírito Santo, para o turismo, pensar em mercado, pensar de fato nessa estruturação dos nossos produtos turísticos, que ainda merece muita atenção. O que a gente não olha é para o turismo e ver produtos turísticos. Aí precisa ver produtos para que a gente alcance esse status, né? Esse estado, essa situação que nós temos hoje, que é um turismo de sol e praia somente, e ainda da forma que está sendo posto para o estado do Espírito Santo. Aí tornamos o estado veranista e não um estado turístico. Eu vou estender a pergunta para o Buffon. Antes de mais nada, eu vou perguntar se você concorda com essa visão do Pedro, mas também gostaria de entender a sua visão sobre o desafio, o que fazer para tornar o Espírito Santo atrativo também na baixa temporada. Exatamente, eu concordo com o Pedro. É o seguinte, o Espírito Santo, a situação que nós nos encontramos agora é um resultado de um crescimento vegetativo, inercial, natural de muitas décadas, né? E o que é o Espírito Santo? Nós de Minas Gerais formamos uma única região geoeconômica. Na geografia mesmo, o Espírito Santo é uma mesorregião de Minas Gerais. Então, qual a diferença tem de uma pessoa que sai de Colatina ou de Baixo do Guandu, vem aqui com a casa em Nova Almeida, uma pessoa que vem de Resplendor ou de Itueta? É um contínuo econômico que tem daqui até o interior de Minas Gerais. E São Paulo também tem o veranista, mas o veranista é de outro patamar de renda. O veranista também sai de São Paulo e vai para as praias de São Paulo. Só que a renda que ele leva junto com ele, os hábitos que ele leva junto, são diferentes dos hábitos dos mineiros, né? Então nós temos aqui, nós somos um estado que tem muita influência geoeconômica de Minas Gerais. E nós somos a área preferencial
de uma grande população do leste de Minas que tem um certo nível de renda, uns certos padrões de consumo e uns certos costumes, né? Então, o que nós vemos aqui é isso, vamos dizer, inclusive o próprio capixaba também veraneia nas nossas praias aqui, não é só o mineiro, quer dizer isso, né? Para sair desse ciclo vicioso, tem que se criar um ciclo virtuoso. E não temos que descartar o veranista. Nós existimos em função deles. Mas como é que a gente consegue embarcar novos produtos, uma extensão de temporada para esse veranista? Só que aí tem um paradoxo. À medida que a gente for melhorando o nosso turismo, nós vamos espantando esse veranista porque os tickets começam a subir. Eles vão procurar outras praias. Então o veranista ele vai naquela praia que é barato, simples, confortável e segura para ele. É uma segunda residência. E superar essa armadilha, que precisa de um trabalho de coordenação, de parcerias, de articulação, ou seja, um produto turístico novo para um público novo é algo muito sofisticado e nós precisamos de novos atrativos para as praias, porque a água somente de areia atrai o padrão. Se a gente quer subir o padrão, temos que ter outros atrativos. Quais são os outros atrativos que poderão trazer mais gente no verão, com mais poder aquisitivo e também fora do verão? Essa é a pergunta que está posta aí. Eu vou até estender justamente nesse ponto para o Pablo, porque o Pablo representa hoje as empresas, né, as promotoras de eventos. E eu gostaria de perguntar justamente sobre isso. No verão já existe uma certa demanda, fora do verão é uma outra realidade. Como é que o senhor enxerga também o desafio de promover esses eventos aqui, realização de eventos de grande porte mesmo, que atraiam turismo para o Espírito Santo em baixa temporada? Olha, primeiro a gente precisa segmentar os eventos, porque quando a gente fala eventos é uma palavra muito geral. Nós temos eventos de diferentes tipos que podem atrair diferentes turistas. Então, por exemplo, um evento técnico-científico, um congresso, uma feira, ele tem o potencial de atrair um turista de negócios, um turista que busca conhecimento e aperfeiçoamento, dentro da área de atuação dele. Nós temos os eventos esportivos, que são eventos que podem atrair ou a pessoa que vai para assistir, e aí necessitaríamos de eventos de grande alcance, né? Quando a gente pega, por exemplo, a Fórmula 1, o Rio Open de tênis no Rio de Janeiro, a etapa do WCT de surf em Saquarema, são eventos que você tem grandes nomes do esporte mundial e as pessoas se deslocam para esses locais para assistir. E nós temos os eventos esportivos de participação. Nós temos aqui um caso já muito consolidado no Espírito Santo, são as 10 milhas garotas. Nós temos um grande número de pessoas que vêm ao Espírito Santo para participar da prova, uma prova icônica, atravessa a Terceira Ponte, com vista para o convento, uma coisa que para nós capixabas é algo comum, para um corredor de outros estados é uma experiência totalmente diferente. Nós temos os eventos religiosos, né? E também temos um grande caso aqui no Espírito Santo, que é a Festa da Penha, e temos os eventos culturais e de entretenimento, que aí eu posso falar especificamente do Vital, que eu participo da organização, que é um evento que voltamos em 2022, que tem atraído a média de 4 mil pessoas de fora. Na edição passada, nós registramos vendas de ingressos para fulhões de todas as unidades da federação. Veio gente de Roraima, de Rondônia, do Acre, do Amapá, ou seja, estados que a pessoa para vir para cá pagou talvez o preço para os Estados Unidos, com os valores que a gente tem de passagem aérea. Então o primeiro passo a gente tem que olhar os diferentes tipos de eventos e o Espírito Santo tem potencial para se posicionar em todas essas opções de eventos. Só que cada tipo de evento ele tem uma necessidade diferente. Por exemplo, quando a gente fala dos eventos de entretenimento, uma carência hoje do Estado é espaços adequados para receber esses eventos, que também é uma carência dos eventos técnicos científicos, dos eventos das feiras, que em tese vai ser suprido com a reforma do pavilhão de Carapina, né? com a possibilidade do Estado realmente construir uma área de exposição, uma área de eventos, uma área de congressos e feiras. Então eu acho que o primeiro passo para o Estado é separar os diferentes tipos de eventos e ter um olhar para cada uma dessas atividades. Quando a gente fala do verão, o casamento hoje que a gente tem são praia e shows. Guarapari, a gente teve um problema em alguns eventos passados que a oferta de show caiu e o número de veranistas ainda caiu junto. Então as pessoas não estão querendo só praia. Só praia não é o suficiente. Um atrativo também. A programação diurna
com a programação do final de tarde e da noite, que são as festas e shows, elas são complementares. E aí o desafio nosso é como qualificar esses eventos de verão. Um evento de massa, ele vai falar um pouco mais com o público veranista. Um evento mais qualificado, com mais charme, com mais bravura, com mais badalação, ele vai até o turista. É o que acontece, por exemplo, hoje nos Réveillons no Nordeste. Nós temos lá em Milagres, em Pipa, em Carneiros e várias praias do Nordeste, festas de Réveillon muito badaladas, que os ingressos chegam a custar R$1.000, R$1.500 por noite. E as pessoas que vão para esses 5, 6 dias de Réveillon despendem lá 15, 20 mil reais ao todo da viagem. Por pessoa. Por pessoa. Então, se a gente comparar com o gasto de um veranista de Guarapari, assim, é uma discrepância absurda. E aí é o que o Buffon falou, né? Sobe o ticket e é outra realidade. É outra realidade, é outra realidade. Então, assim, é um olhar que precisamos ter do potencial que nós temos no Espírito Santo. Nós somos um estado muito bem localizado geograficamente em relação ao Brasil, estamos no centro litorâneo do estado. Temos um público bonito, capixaba, especialmente as nossas mulheres, que são mulheres muito bonitas. Isso é reconhecido no Brasil inteiro. Temos atrativos de beleza natural e o evento ele funciona exatamente como um produto. Como foi falado aqui, cada evento, o Vital é um produto. A Festa da Penha é um produto. As 10 milhas garotas é um produto. Cada produto desse pode atrair 2, 3, 4 mil turistas do Brasil inteiro. Então a questão nossa é como a gente pode qualificar a entrega desses produtos, como a gente pode ampliar a oferta desses produtos de eventos e como a gente pode divulgar melhor esses produtos em outros estados e até, porque não, fora do país. Eu vou até pegar um gancho no que foi dito, até confessando, né? O Buffon falou que o Espírito Santo é quase uma extensão de Minas Gerais. Eu sou mineiro, mudei para cá, mas visitava o Espírito Santo a vida inteira. E minha família tinha o Espírito Santo como destino justamente por essa questão geográfica, porque aqui você está na praia, poucos minutos depois você já está numa região de montanha, você tem aquele clima de serra e é muito bacana isso. E aí, Buffon, eu gostaria de te perguntar também em relação a isso. É uma oportunidade de potencializar a baixa temporada com outros tipos de destino para além da praia, justamente por essa questão geográfica, questão também da história do Espírito Santo, né? Uma diversidade, uma riqueza muito grande? Essa é uma questão muito difícil, vou dizer assim. O turista veranista, ele tem a lógica do um tanque de combustível. Ele pega o tanque e vem. E enche o tanque e volta. É 400 quilômetros. Esse é o raio da logística desse tipo de turista. Não muito mais do que isso. Quem que são as pessoas que estão nesse raio do Espírito Santo? É isso que determina as pessoas que vêm para cá, predominantemente para cá. Então nós temos que abrir o sol e praia para outras modalidades de turistas no verão. Porque precisamos promover bem o nosso sol e praia, porque nós não temos o sol e praia, nós temos vários sóis e várias praias aqui, porque o turista que vai a Itaúnas não é um turista que vai a Guriri, que não é o que vai a Guarapari, em Setiba, e nem é o que vai para Bacutia e Peracanga, nem que é mais ou menos o que vai a Iriri, mas não é o cara que vai para Marataízes e Piúma. Então, assim, nosso litoral é todo segmentadinho. Então, quando eu falo sol e praia, eu estou falando de quê? Qual sol e qual praia? Por isso que trabalhar o sol e praia é muito difícil. Sofisticar o sol e praia é muito difícil, porque a natureza está posta. Além disso, tem uma questão de localização do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é muito próximo, muito parecido com o centro-sul, litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, mas é muito longe para o veranista paulista. Você entendeu? Então, se o veranista paulista quer alguma coisa parecida com o estado dele, ele vai lá, porque lá é só descer 400 quilômetros e já está dentro da praia. Então nós estamos muito perto, muito longe do Centro-Sul e muito parecido com o Centro-Sul. Quando o turista do Centro-Sul quer alguma coisa muito diferente, ele passa da Bahia para cima. Ele vai procurar outro tipo de praia. Então quando o turista do interior de São Paulo quer outro tipo de praia, ele vai para sul da Bahia, Nordeste. Quando ele quer algo parecido com o que ele já tem lá. Então nós estamos no meio do caminho e temos várias opções. Então nós temos essa crise um pouco que existencial de desenhar qual é o sol e praia que nós queremos sofisticar e enobrecer. Guarapari hoje vive um movimento muito animado com o que se passa em Guarapari hoje. Estão se montando uma equação lá para poder recolocar o Guarapari no mapa. A ideia, de fato, é uma sofisticação do turismo de Guarapari sem prejuízo do veranista. Itaúnas,
por exemplo, é um destino que está pronto para ser um destino de excelência do Espírito Santo. Não tem problema nenhum lá. É só a prefeitura se engajar um pouco mais, trabalhar um calendário, as instituições estão já unidas, o FEComércio, o SEBRAE, o SENAC, todo mundo já está do lado deles lá. Então esse é um trabalho de agora nós temos que encontrar qual é o pedaço do litoral que nós vamos ter que trabalhar para sofisticar. Agora, se na praia nós temos uma crise de existência, nas montanhas nós somos uma excelência. Turismo de montanha, centrado em cultura italiana, com agroturismo, nós somos a fronteira do Brasil. Nós é que sabemos fazer isso muito bem. Então nós não temos um problema ali. Ali o problema é de fazer uma expansão controlada desse tipo de turismo, não massificar o que está posto aí. E fazer com que esse montanha converse com a praia. Então, ao sofisticar um pouco o turismo do litoral, talvez seja o turismo de montanha que possa fazer esse intercâmbio das duas áreas turísticas. E também com a vantagem, nós temos várias montanhas. Nós temos cultura italiana, cultura alemã, cultura mineira lá no Caparaó, nós temos Polonesa, né? Também. polonesa, então nós temos várias segmentações da região de montanha que permite a gente trabalhar isso aí. Isso tem que ter divulgação, promoção, estruturar o produto, estruturar os roteiros, capacitar os gestores. Esse é o trabalho difícil, que é sofisticar esse arranjo institucional. Ô Pedro, eu vou pegar um gancho do Buffon e te entregar agora. Ele falava em romper esse ciclo, por exemplo, do turismo paulista, né? Que vai procurar uma praia diferente, não vem para cá, vai para o Nordeste. Aí o cara que talvez mora em Santa Catarina também faz esse mesmo fluxo. Ou o cara que está lá em cima faz um fluxo contrário, né? Pula o Espírito Santo, acaba indo para São Paulo, e aí por N fatores, por questão do tipo de evento que vai receber lá em São Paulo, ou até mesmo para outras questões culturais que acontecem por lá, questão de passagens aéreas mais acessíveis para alguns destinos. Queria saber qual é o principal meio que o Espírito Santo pode, de certa forma, trabalhar para quebrar esse ciclo de alguma forma. Olha, o tema turismo é muito grande e desafiador. Tem várias questões que são colocadas aí que precisam ser ditas. O Buffon falou pouco aqui, na área de eventos está colocado aqui, o Pablo falou, mas tem uma questão que é da cultura. Quando você vai para o Nordeste, tem uma cultura de turismo. Então, as comunidades, o entorno, as cidades já trabalham isso de uma forma diferente. E isso contamina aquele que faz de fato o turismo acontecer, que é o empreendedor. Então precisamos criar cultura de turismo, precisamos fazer com que os empreendedores e investidores também acreditem nesse nosso potencial, que vai continuar sendo potencial se a gente não transformar tudo isso em potência. E aí eu quero puxar de novo o nosso maior indutor, que é sol e praia, que não basta estar numa praia vendendo sombrinha, cadeira e água que está disponível e areia, porque isso vai cada vez mais fomentando o turismo de ticket baixo, e a gente precisa na praia ter toda a exploração necessária, e empreendedores, investidores de atividades náuticas, de gastronomia, de lazer na praia, ou seja, isso é necessário para a gente apropriar melhor nos apropriarmos melhor dessa riqueza. Ou seja, então eu puxo o tema cultural, porque precisa estar no Espírito Santo, que é diferente lá do litoral paulista, tem uma cultura de turismo. Rio de Janeiro tem cultura de turismo, o Nordeste inteiro tem cultura de turismo. Então, nós capixabas não temos a cultura de turismo. Não somente quem mora aqui no Espírito Santo, e que também os investidores que também moram aqui e que têm seus negócios aqui. Então, é uma chave que tem que ser virada, e só vai virar a partir do momento que a gente tiver política pública clara que induz o desenvolvimento do turismo. As entidades que fazem parte sempre da governança do turismo, e nós não acreditamos no desenvolvimento do turismo sem que tenha uma boa governança. Quando a gente fala de governança, é iniciativa privada, governo, todos juntos, pensando nesse processo de desenvolvimento do turismo, a partir da própria cultura das organizações que o Buffon tratou aqui, cultura de governo, entendendo que isso é uma política econômica importante para o desenvolvimento, ou seja, é um tema robusto, né? É um tema simples. Quando você passa a conectar tudo isso com os eventos, a capacidade que nós temos e podemos ter de realizar bons eventos, que o evento tem uma particularidade, ele consegue atrair um público de ticket alto,
de todas as partes do mundo se o assunto for interessante. O Espírito Santo, às vezes, não se apresenta como um estado capaz, de fato, de realizar bons eventos, tanto na área de lazer como na área de negócios. E aí não vamos nem falar em outras áreas que pode ter de eventos que possam, de fato, também serem indutores desse fluxo. O que nós precisamos é gerar fluxo com os atrativos de todos os sentidos que nós estamos falando, desde os atrativos naturais, atrativos que têm potencial. Nós temos, por exemplo, um estado com uma riqueza para o turismo de aventura que poucos capixabas conhecem, mas muito poucos capixabas. Nós temos do Caparaó até Ecoporanga uma potencialidade enorme, um potencial enorme de turismo de aventura. E aí, permeando tudo isso, nós temos o ecoturismo, que ele tem de uma potencialidade tão grande e que o próprio capixaba não conhece esse potencial. Só conhece só de praia. E agora, de uns anos para cá, montanhas, e aí está esse nosso movimento importante das montanhas. Santa Teresa começou a se disparar agora um pouco mais, entender esse papel dela nesse contexto da interlocução com mar e montanha. Mas assim, é um desafio muito grande, mas estamos vivendo um momento muito interessante do Estado do Espírito Santo, onde parece-me, que nós estamos com muita gente, com muitas organizações, com todo mundo querendo a mesma coisa. Só temos que sair desse estágio de principiante no processo e amadurecer para que a gente possa ter uma cultura de turismo na esfera de negócio, para que a gente alcance essa parte de mercado que nós não alcançamos. Então vai desde um receptivo. Hoje, se alguém pegar um avião, vir para o Espírito Santo, quer fazer turismo no Espírito Santo, já começa por aí a dificuldade. Porque as agências não estão acostumadas a vender o Espírito Santo, porque ninguém trabalhou isso e precisa ser trabalhado. E eu venho conversando muito com as pessoas que não existe turismo, não existe negócio sem dinheiro. Não tem agência receptiva e ninguém, operadora, que vai de uma hora para outra vender o Espírito Santo porque gostou do Espírito Santo. Tem que ter monetização isso. Isso é negócio. Eu trabalhar como operadora, como agência, com a companhia aérea, vai de acordo com o volume de negócio envolvido com isso. Não tem azul na vida, companhia aérea, que vai apertar um botão e vender o Espírito Santo. Não tem propaganda. Existe desejo do turista pegar um voo e vir para o Espírito Santo. E o desejo parte de quem está interessado a fazer turismo no Espírito Santo. Então, de que forma nós estamos colocando isso para o Brasil, para o mundo? Que Espírito Santo é esse, que tem tanto potencial, mas ao preparar produto, olhar que os produtos estão aqui dispostos, na prateleira, cadê o produto? Nós temos receptivo, que é a peça mais importante do turismo. Se você botar hoje na ponta do lápis, nós temos um receptivo estruturado de exposição. Ou seja, nós estamos falando de estrutura de turismo, nós estamos falando de cadeia produtiva. Hoje, onde nós temos guias, um conjunto de guias do tem no Espírito Santo, que se qualquer lugar que você vá, no litoral de São Paulo, Rio, na Bahia, no Nordeste, você tem um guia te esbarrando a todo momento para te apresentar o que ele acha que é bonito daquele território dele. Cadê isso aqui no Espírito Santo? Aqui é o processo inverso, O turista procura. Tem que procurar, de lupa, como é que ele pega uma informação, cadê o... Então, essa estrutura, essa cultura de turismo que eu tenho falado muito nos últimos tempos. Pablo, eu queria estender também a pergunta em relação a essa interiorização do turismo, principalmente na parte de eventos. Como é que você enxerga também a dificuldade de levar esses eventos, talvez não os de grande porte, mas eventos compatíveis também com a realidade, com o que a cidade comporta, enfim, com a característica que aquele público pode encontrar naquela cidade? Olha, eu acho que a gente tem que, pegando a fala do Pedro, assim, a gente tem que entender o que cada região do Espírito Santo tem a oferecer. Eu, por exemplo, sou frequentador do Parque Nacional do Caparaó, fico triste, e ficava triste. Agora estão fazendo uma obra lá de que o acesso ao Pico da Bandeira pelo Espírito Santo é precário. Ou seja, a maior parte do Parque Nacional do Caparaó está no Espírito Santo e a maior parte do fluxo turístico está em Alto Caparaó, que é Minas Gerais. Então é um potencial enorme para a prática de trilha, de escalada, uma série de coisas que podem ser feitas dentro do parque, que ainda é pouco explorado, e que o Espírito Santo, do que se explora dentro do parque, a maior parte está em Minas Gerais. Então, assim, eu acho que o desafio nosso quando a gente fala de eventos é que nós precisamos entender aonde é possível ter evento cultural. Por exemplo, Itaúnas, a gente tem um caso sério que o Festival de Foto de Itaúnas, que é um evento consolidado, está em declínio.
Os organizadores estão com dificuldade de manter o Festival de Forró Itaúnas. É uma perda, porque Itaúnas se tornou uma das capitais do forró. Talvez a única capital do forró fora do Nordeste. O forró é muito forte no Nordeste, tem diferentes tipos de forró, mas o forró chamado forró pé de serra, Itaúnas é uma referência nacional. É um lugar que vinha turista de São Paulo qualificado para dançar forró, para ficar à toa. O paulista fica naquela loucura deles do dia a dia, quando quer ir para um lugar para ficar de celular de dedo. Então, é um potencial que existe, mas que está mal trabalhado e está se perdendo. A gente tem, por exemplo, a região de Pedra Azul, que tem um potencial para eventos qualificados, eventos sofisticados, eventos com um número pequeno de pessoas, mas de altíssimo poder aquisitivo. Pode ser um evento de música eletrônica para o público mais jovem, pode ser um evento de MPB, uma música mais voltada para o público mais adulto, mas tem esse potencial. Tem esse potencial. Eu acho que o desafio que a gente esbarra aqui no estado hoje, primeiro, são estruturas para receber os eventos em cada região, espaços, não tem jeito aí, o poder público tem que entrar, porque no mundo inteiro é assim. Você vai na Europa, os maiores eventos acontecem em áreas públicas, em parques públicos. É difícil se manter uma área particular para isso durante o ano todo. A gente tem uma dificuldade porque os custos de eventos são muito altos. E o Espírito Santo a gente tem hoje, são recentes, tem 2 mecanismos de incentivo. Um de incentivo à cultura e um de incentivo ao esporte. O mecanismo de incentivo ao esporte, ele é um indutor dos eventos esportivos. O mecanismo de incentivo à cultura, ele não é um indutor para os eventos de potencial turístico, muito pequeno, porque a lei tem muitas amarras. Então, aí é o caso do Espírito Santo criar um mecanismo de incentivo via ICMS para a realização de eventos com potencial turístico. Porque hoje, quando a gente vai fazer, por exemplo, um evento como é o Vital, que eu participo, a gente disputa a verba de patrocínio com Minas Gerais, com Rio de Janeiro, que são estados que têm lei de incentivo para esse tipo de situação. E você ter dentro de um evento hoje a participação de marcas, se você vai para um evento esportivo de aventura, você tem a participação de uma marca de carro 4x4, você tem uma participação de marcas e de equipamento, de roupa esportiva. Quando você vai para o evento de entretenimento, você tem indústria de bebida, você tem indústria de consumo. Então, essas marcas participarem dos eventos é fundamental, porque hoje, quando a pessoa vem para o evento do Espírito Santo, ela não vai comparar esse evento com outro evento capixaba, ela vai comparar com o evento do Nordeste, com o evento do Rio de Janeiro, o evento de São Paulo. Então, a gente precisa ter atrações, cenografia, ativações, precisa ter todo um conjunto que proporcione para esse turista e também para o capixaba, porque obviamente o evento ele vai mesclar o público local com o público de fora, uma experiência completa. E aí precisa desse dinheiro, desse investimento, dessas marcas. E uma lei de incentivo permite com que mais marcas investam em mais eventos capixabas. Então a gente tem esses desafios. E esse desafio ele existe na Grande Vitória e esse desafio ele é ampliado quando vai para o interior. Entendeu? Então acho que assim, do ponto de vista de poder público, especificamente, a gente precisa olhar essa questão dos mecanismos de incentivo, a questão dos equipamentos que podem receber os eventos, e acho que sim, foi falado aqui, de uma política de divulgação no nosso estado. Quando a gente viaja para outros estados, às vezes explicar onde é Vitória, o que é Vitória é difícil. Para outros países também se fala. Quando eu estou fora do Brasil, eu falo assim, minha cidade está ao norte do Rio, ao sul da Bahia. Aí o pessoal, então já sei onde é que fica. Porque ninguém sabe fora do Brasil o que é o Espírito Santo. E em outros estados, a gente também tem essa dificuldade. O pessoal fala assim, Vitória do Espírito Santo ou Vitória da Conquista na Bahia? Então, o Espírito Santo também precisa se vender. Eu falo isso porque a gente, quando voltou com o Vital em 2022, foi um hiato muito grande no evento, sempre foi muito marcante, né? O Vital na Praia de Camburi parou em 2006, retornou em 2022, foram 16 anos sem festa. E sempre um evento que sempre atraiu muitos turistas, e atraiu muito em 2022. E as pessoas que vieram de fora gostaram demais da festa, gostaram demais da cidade. Pessoas que há muitos anos não vinham ao Espírito Santo. Outro dia eu participei de um evento da Diageo. A Diageo é a maior destilaria do mundo. Produz marcas como Johnny Walker, Tanqueray e Ciroc. Eu participei do evento de São Paulo, que estava presidente da Diageo para a América do Sul. E eu conversei para conversar com ela, quando eu falei que era de Vitória, do Vital. Eu lembro do Vital, eu ia participar do Vital, porque eu trabalhava na Ambev. Só que nunca mais voltou ao Espírito Santo. A última experiência dela foi com o Vital. Aí eles voltaram agora, há pouco tempo, porque a Diageo montou uma operação de distribuição
de distribuição delas aqui no Espírito Santo. Mas como turista ela nunca mais voltou, para um evento ela nunca mais voltou. Então assim, eu acredito que dentro de uma perspectiva de colocar o Espírito Santo dentro do roteiro nacional de turismo, e por que não do internacional, o Estado precisa olhar com mais atenção. Aí eu falo do poder público, do que o poder público pode induzir, porque o que o poder público realiza de eventos, e a gente vê aí eventos de prefeitura, festa de cidade, o alcance desses eventos é muito pequeno, é um alcance muito regional. É um alcance, eu acho que não chega nem aos 400 quilômetros, aí é um alcance talvez de 200 quilômetros. Um evento como o Vital traz gente do Brasil inteiro, um evento como a 10 Milhas Garoto traz gente do Brasil inteiro. Então acho que o Espírito Santo, o poder público, ele tem que ver os mecanismos e as formas que ele pode induzir, e eu acredito sim que a gente tem um empresariado local que já realiza, né? Eu acho que vale a pena citar, por exemplo, o caso do Multiplex Mais, que está já um bom tempo com a Guarapari. Quando o Multiplex Mais, que é uma casa de entretenimento, foi implantado em Guarapari, o nível de Guarapari subiu. O nível das pessoas que frequentavam o Guarapari subiu. O Multiplex Mais é referência, foi referência durante muitos anos em vários locais, porque é uma casa que tinha uma estrutura padrão nacional ou até internacional. Então foi uma qualificação feita pelo empresário e que teve muitas dificuldades na sua operação, de apoio de segurança públicas, e tudo. Então assim, eu acredito que nós temos sim empresários que podem realizar e podem ajudar a qualificar os eventos do Estado, mas fazer isso sozinho, fazer isso sem apoio, é muito mais difícil. E aí o número de eventos, a abrangência dos eventos em relação ao Estado como um todo fica reduzido. O potencial nosso é muito maior do que a gente tem hoje executado. Bom, trazendo um dado aqui para a nossa conversa do Observatório do Turismo, que é o seguinte: 45,62% dos turistas capixabas são do Espírito Santo. O turismo é frequentado pela galera daqui mesmo. E aí vem seguido pelos mineiros, cariocas, paulistas e até visitantes do Distrito Federal. Buffon, eu queria te perguntar em relação a esse relacionamento com as agências de turismo. Como que o Espírito Santo pode melhorar, promover os destinos capixabas fora de temporada nessa relação com as agências? Você tem que ter uma política permanente de aproximação com as operadoras. E operador é algo que você tem que visitar todo ano. Você tem que mostrar todo ano, você tem que dar lá todo ano. Você tem que lembrar para ele te colocar na grade dele. Não adianta eu mandar um panfletinho para a operadora, ela joga de lado assim e deixa lá. Vamos dizer. O pessoal de Porto Seguro, eu ouvi um consultor falar, que daquela semana que ele teve no Espírito Santo, tinha umas 30 pessoas de Porto Seguro visitando as operadoras no Brasil, levando os produtos de Porto Seguro. Naquela data não tinha ninguém do Espírito Santo fora daqui. Não tinha nenhuma pessoa fora do estado. Então é um mercado que você tem que desbravá-lo e tem que ocupar um espaço e permanecer lá. Porque grande parte do turismo que nós chamamos de alta renda, ele vem pelo mecanismo de transmissão das operadoras e das agências. E receptivo. É a cadeia tradicional do turismo que o Pedro tão bem conhece e está trabalhando. O nosso turismo aqui, os 40 e poucos % que você falou aí, é o seguinte, é o raio dos 400 quilômetros. E se você pega no verão, grande parte do turista é o de fora do estado veranista. Quando você pega a região de montanha, grande parte é o capixaba daqui de baixo que sobe lá. Então, nós temos ainda um pouco conteúdo, pouca participação do turista externo não veranista aqui no estado. E aí quem traz isso é a agência, é a operadora. Para isso nós temos que participar das feiras, mas temos que ir dentro, sentar dentro lá do standzinho da operadora e conversar com ele, e construir lá. Isso, nós estamos fazendo isso um pouco mais nos últimos 2 anos e especialmente no ano passado fizemos um movimento importante. O Sebrae, o Pedro pode falar muito bem sobre isso. O Sebrae fez agora uma iniciativa inovadora, radicalmente inovadora. O Sebrae pautou as operadoras através de um digital público para casar dinheiro. Ninguém nunca fez isso. Então, isso aí é um começo de uma nova forma de você lidar com o mercado. É quase que escutar também a necessidade dessas operadoras, né? Mas assim, eu tenho que saber o que eu levo. Por que eu vou levar Itaúnas? Vender Itaúnas. Como é que eu saio de São Paulo e chego em Itaú? Qual é o voo? Qual é o receptivo?
quais são os hotéis, quais são os restaurantes, tudo certinho. É um produto estruturado, porque tem um público que gosta de aventura, gosta de dormir ao relento. Se der errado, faltar energia elétrica no dia, está tudo bem para ele. Mas isso é uma exceção da exceção da exceção. O turista ele quer conforto, ele quer tranquilidade e vida mansa. Ele não quer estresse, ele não quer contratempo, ele não quer coisas amadoras, não quer improvisação, mesmo que ele durma ao relento na beira da praia. Então esse público de alta renda é esse, ele está trabalhando lá, o Pacheco falou, ele desligou a máquina lá no executivo, lá no Faria Lima, agora eu vou para um lugar que durante 30 dias, 20 dias, 15 dias eu não vou pensar em nada. Não pode ter estresse, não pode ter desencontro, não pode refugar uma agenda, não pode uma reserva cair, o receptivo tem que funcionar, o restaurante que ele chegar tem que ser atendido. Então para isso é altamente profissional. Tem que ter, por exemplo, um carro de transporte, né? Exatamente. Para esse turista que nós queremos, é isso. O veranista, ele vem e fica no mesmo lugar que ele ficou, na casa da sogra, na casa do sogro, aquela pousada que todo ano ele fica. Essa temporada tem 30 pessoas dentro. Isso não tem muito problema. O problema é criar produtos para que o veranista possa gastar mais e viajar mais. Aí é uma estratégia de se fazer também. Então eu entendo que a operadora ela é fundamental e as agências são fundamentais. Mas nós temos que municiá-los frequentemente de produtos. Bom, eu acho que o Buffon acabou respondendo também uma pergunta que eu já faria na sequência, porque a gente está caminhando já para o encerramento, né? Acaba que é um tema que a gente poderia debater por horas, mas eu queria trazer um questionamento, assim, na sua visão, Pedro, uma iniciativa principal que o Espírito Santo poderia adotar para tentar, de certa forma, driblar, então, esses desafios do turismo para além do verão, uma iniciativa na sua visão. Vou só completar aqui, vamos para soltar lá. É uma questão de mercado. O Espírito Santo pode ser belo, pode ter bons atrativos, preparados produtos turísticos aqui, pode ter promoção feitas por rádio, TV, aonde quiser, mas tem uma coisa que não se faz no Espírito Santo e precisa ser feito, que é relacionamento com quem conhece o turista, quem vende turista, que são agências operadoras. Relacionamento. Então, o Buffon falou isso e o Sebrae tomou uma medida inédita agora, fechamos o edital agora, onde nós estamos buscando 5 operadoras de viagem que são responsáveis por 66% das viagens no Brasil e no mundo. É isso que nós estamos querendo e não veranista. Esse veranista não procura agência para nada. Onde nós estamos estimulando financeiramente que essas agências possam montar e vender pacotes Espírito Santo. Isso é a realidade. Então nós já temos o site disso, já está o edital, já tem as agências aderindo ao edital. O Sebrae está botando R$100 mil para a promoção do Destino Espírito Santo e a agência vai colocar mais 100 mil. E essa agência vai pegar esse recurso e promover o Destino Espírito Santo junto às suas filiais e aos seus escritórios de venda. Então, assim, é dinheiro, ou seja, estamos com dinheiro estimulando o operador a vender o Espírito Santo. Mas é um investimento nesse caso. Investimento para que agências de operadoras que nunca tiveram no Espírito Santo um canal de relacionamento que pudesse, de fato, estimulá-los a vender o Espírito Santo. Eu estou falando isso porque nós temos aqui um problema cultural. O empresário capixaba, ele renega trabalhar parceria com a agência, porque ele não aceita remunerar as agências operadoras, dividindo a sua receita com essas operadoras. Prefere ficar com movimento somente sexta, sábado e domingo do que ter movimento 7 dias por semana. Isso é um problema cultural junto ao setor empresarial do Espírito Santo. Rede hoteleira, a rede de gastronomia, todas as redes. Então, é um movimento que todos precisamos fazer, é saber que para vender o Espírito Santo não basta promoção, não basta ter bons atrativos, precisa ter relacionamento com quem mais vende turismo no mundo, que são as agências operadoras organizadas para isso, e estuda esse mercado o tempo todo. Conhece mais do que ninguém o comportamento do turista e o desejo de consumo do turista. Então, nós precisamos conectar isso. Então, o Sebrae está fazendo a sua parte, até parte que não deveria ser sendo do Sebrae, investindo um recurso, estimulando financeiramente para que agências possam vender. E é dessa forma que nós acreditamos aqui no Espírito Santo. O Sebrae acredita nisso, nesse elo, nessa cadeia produtiva funcionando. Então, vende Espírito Santo,
estimula quem vende, quem sabe vender, que são agências operadoras. Aqui tem que ter receptivo para dar conta de fazer entrega desse produto. Precisa ter produtos preparados e o guia, que tem um papel fundamental do meu ponto de vista, é aquele que encanta o cliente. Então, para mim, isso tem que funcionar. Não funcionando assim, a gente vai continuar dando aí algumas raquetadas para cima e para baixo, sem muita perspectiva de desenvolvimento do produto. Pablo, uma solução, ao seu ver, para a gente superar esse problema, esse desafio? Olha, eu gostaria de fazer apenas uma observação. O que eu vou falar não é excludente, é complementar essa estratégia de aproximação com as operadoras de turismo. Eu acho que a gente também tem que ter um olhar para o turista mais jovem. E quando eu falo mais jovem, eu não estou falando só do adolescente, não. Estou falando do jovem. Hoje, as pessoas com 40 anos estão jovens ainda. Os 50 anos estão jovens ainda. Eu digo assim, hoje nós temos o mercado também das pessoas que organizam a sua viagem pela internet. Posso te dar um exemplo? Estou citando exemplos de tal que eu conheço de dentro. Não, mas eu vou te dar o exemplo porque eu faço isso, tá? Nós temos algumas agências que são especializadas em turismo de entretenimento, ou seja, são especialmente no Rio e São Paulo, que só vendem pacotes para festas. Então elas montam pacotes para o Vital. A nossa venda para turistas pela internet, hoje ela é 5 vezes maior do que a venda através dessas agências. Então assim, a gente não pode pensar o turismo no Espírito Santo, e aí estou especialmente falando do turismo de eventos, e talvez até um pouquinho do turismo de aventura, que eu pratico isso, da internet. A internet é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta que encurta caminho e é uma tendência do público mais jovem de organizar as suas viagens sozinho. Porque hoje todas as ferramentas, hospedagem, booking, passagem aérea, nem se fala, os ingressos, então você... Acaba sendo uma agência também, né? Mas você não necessariamente compra tudo pela booking. Você pode comprar só hospedagem, você pode comprar passagem aérea direto no site da companhia. Você diz, Pablo, é diversificar os tipos de agência, né? O que eu acho é que assim, o Espírito Santo ele tem que se fazer presente também junto ao público. Vou dar um exemplo assim, um local que eu tenho como hobby viajar, é minha paixão. Poxa, os aeroportos, por exemplo, o Espírito Santo nunca tivemos presente com ativações de marca, de imagens dentro dos aeroportos. A internet, o Espírito Santo é muito pobre na internet. Então a gente tem que pensar na estratégia vamos chamar assim, do atacado, que é a estratégia das operadoras, mas temos que ter um olhar também na estratégia do varejo, desde que se tenha o que atrair. Então, por exemplo, quando a gente pega as 10 milhas garoto, eu vou falar que sem conhecimento de causa, a grande maioria dos corredores que vem não compram pacotes por agência. Até porque é difícil, às vezes, você comprar a sua inscrição. Primeira coisa, garante a inscrição. Primeira coisa, garante o ingresso no evento. Depois que você garantiu isso, você vai atrás de onde você vai se hospedar, da passagem aérea que você vai voar, se você vai alugar carro, se você não vai alugar carro, se você na cidade vai se locomover com Uber, com táxi. Então, é importante a gente ter esse olhar para esse turista também, porque não é um turista de baixo poder aquisitivo, o turista que viaja para um evento, principalmente um evento mais qualificado, ele tem um poder aquisitivo bom, porque só o fato de ter que comprar um ingresso, ter que comprar fazer uma inscrição numa prova, ali já é um desembolso considerado. E para ir para um evento, o atleta tem que ter tênis, tem que ter os equipamentos, para ir para um show ele ainda vai ter que gastar com as outras coisas. Então assim, esse turismo de eventos, ele é um turismo qualificado, mas ele é um turismo talvez mais direto. Então é importante que a gente tenha essa visão estratégica de também buscar esse consumidor. E aí é onde, lógico, eu tenho que defender o meu peixe, é onde eu acho que os eventos, no cenário atual, eles têm uma força muito grande, que são as redes sociais. Quando você tem um evento relevante acontecendo no Espírito Santo, que movimenta 5, 10, 15, 20 mil pessoas, que 40, 50% são capixabas, uma parte da região onde o evento acontece, se for Grande Vitória principalmente, uma parte do interior. E vindo também uma parte de outros estados, todas essas pessoas naquele momento, naquele período, estão movimentando sua rede social. Story, feed, Reels, Instagram, TikTok, Facebook. Essa mídia espontânea é o famoso boca a boca, que sempre foi a propaganda mais poderosa.
Verdade. Então, esse boca a boca, que ele é gratuito, né, ele é orgânico, como a gente diz na linguagem da rede social, não é uma mídia paga, é uma mídia orgânica, o valor dele é incomensurável. A gente ter 10, 15 mil, 20 mil pessoas passando o final de semana dentro do nosso estado e postando, porque tu vai postar na festa, vai postar na corrida, mas vai postar na curva da Joema, vai postar no Convento da Penha, vai postar atravessando a ponte. Então, tudo isso gera uma propaganda muito positiva para o nosso estado. Então, eu acho importante que a gente pense nisso também, porque a exceção do Espírito Santo, eu acho que os eventos, eles são um atalho para a gente fazer essa exceção. Né? Temos todos esses desafios da cultura, da infraestrutura, mas também temos o desafio de inserir o Espírito Santo, seja através das operadoras, seja através dos eventos, no roteiro nacional. Porque senão a gente fica naquela discussão, que vem primeiro, ovo ou galinha? Tá, se estrutura para receber o turista ou estrada atrás do turista? Eu acho que isso a gente vai ter que andar junto, é aquele negócio, o avião voando. Vamos trazer mais gente, vamos fazer mais eventos, vai vir mais turista, vai movimentar mais dinheiro, o empresário vai se animar, vai reformar o hotel, vai reformar o restaurante, vai investir mais e a gente vai subir. A gente não vai conseguir chegar num ponto perfeito para daí começar a fazer o turismo acontecer. Então eu acho que a gente tem que... O nosso avião está voando, infelizmente nosso avião ainda é pequeno, ainda talvez um avião limitado, a gente não está aí no super jato, mas eu ainda acredito que o Espírito Santo não precisa de muito tempo para fazer isso. Exatamente por isso que eu estou falando. Hoje as redes sociais, a gente pegar, por exemplo, Milagres, Gostoso, são praias do Nordeste que há 10, 15 anos atrás ninguém falava dessas praias. De fato. Carneiro, ninguém. O que aconteceu com essas praias? Pipa mesmo, no Rio Grande do Norte, era... Pipa já é um pouco mais conhecida. O que aconteceu com essas praias? Destino badalado com eventos badalados. As pessoas hoje, a gente estava numa reunião com a nossa equipe, falou assim, hoje é tão importante o evento que a pessoa vai viver lá, quanto que ela vai poder postar. Os pontos instagramáveis, essa coisa toda, as pessoas querem dizer para onde elas estão indo. E quem se beneficia disso é o destino. Porque quando você tem pessoas postando nas suas redes sociais que estão em tal lugar, todo mundo, opa, que lugar é esse? Também quero estar, né? Também quero estar. Então, a gente vê destinos turísticos, a gente quando fala do esporte de aventura, o kitesurf no Nordeste, na parte, principalmente no Ceará, se tornou um vetor de crescimento turístico. É um destino onde os kitesurfistas do Brasil inteiro vão. E aí fica uma semana, 10 dias, como onde tem onda, o surfista vai, nós temos, por exemplo, Regência, que é uma das melhores ondas de fundo de areia do Brasil. Poderia sediar uma etapa, talvez, no circuito qualificatório do circuito mundial de surf e botar Regência. Regência, eu que pego onda, Regência é uma das coisas fáceis de falar do Espírito Santo no mundo do surf. Porque todo mundo que pegou onda ouviu falar de Regência, mas nem todo mundo veio para a Regência pegar onda. Nem todo mundo veio para as bancadas de coral, que a gente tem bancadas de pedra que tem ondas maravilhosas, porque é pouco conhecido. Então, assim, a internet, você tá num site especializado de surf, você tem um programa, uma cobertura num programa, talvez um programa off, programa especializado. Então, a gente hoje tem mídias online, mídias específicas que ajudam a projetar. Então, eu acho assim, eu sempre participei do turismo pelos eventos, sempre vi o Espírito Santo falar em rota disso, rota daquilo, rota assado, e eu não vejo o Espírito Santo falar nos seus eventos. Eu não vejo institucionalmente a gente apresentar, e aí não falo tem um calendário de eventos do Estado, que me desculpe, mas não é um calendário comercial. Quais são os eventos que o Espírito Santo é competitivo? Quais são os eventos que projetam o Espírito Santo? Quais são os eventos que fazem uma pessoa de mais de 400 km de distância pegar um avião e vir para cá? Esses eventos tinham que estar sendo impulsionados por uma política de comunicação do Estado como um todo. Você gosta de correr? Venha para as 10 milhas. Você gosta de festa? Venha para o Vital. Você gosta de forró? Vai para o Festival de Itaúnas. Então, você quer uma música qualificada? Vai para o Santa Jazz. Então, assim, esses produtos de eventos, eu acho que eles andam paralelos e não são produtos que vão estar na prateleira das operadoras,
esses produtos eles andam em paralelo. Se eles forem bem trabalhados, se eles forem bem impulsionados, eu acho que a gente consegue colher um fruto, talvez numa velocidade mais rápida ou com alcance mais rápido, pela dinâmica do público maior, pela dinâmica das redes sociais, de posicionar o Espírito Santo como destino turístico. Eu falo isso porque o Vital ficou 16 anos parado, voltou das eventos. Pode ser um produto turístico. Sim, Ele pode derivar outros produtos. mas é exatamente isso que eu estou falando. Eu acho que assim, Entendeu? os eventos, eu nunca vi, desconheço, um olhar, por exemplo, da Secretaria de Turismo do Estado, de ter, como foi, não é o calendário de eventos do Estado, que lá tem todo tipo de festa. Quais são os eventos que nós temos no Espírito Santo que podem atrair público, que vai fazer o cara pegar uma passagem aérea, vai fazer o cara se hospedar num hotel qualificado, vai fazer o cara ir para os melhores restaurantes e ao mesmo tempo curtir a festa. E esses eventos seriam projetados. O Fundo da Câmara de Turismo, com o apoio lá do Raimundo, do Zé Olavo, do Alfonso, nós fizemos, e do Paulo Renato, nós fizemos uma lista de 22 eventos de baixo, médio e alto potencial. Nós encaminhamos isso ao governo, o governo mandou isso para o Contures, vai estar na pauta do Contures agora para a gente debater uma política para esses eventos, inclusive com uma fonte de financiamento própria para ele. É uma esperança para este ano a gente trabalhar isso aí. A Federação do Comércio entende que isso é estratégia. Evento é destino. É destino. Sol e praia sozinho não sustenta mais nada. Sol e praia, a não ser para aquele cara que ele é muito específico para isso. Não sustenta mais nada. Nem montanhas, nem frio, porque o mundo explodiu. Você tem várias opções em vários lugares do mundo que são equivalentes. Não tem mais monopólio sobre a praia, monopólio sobre... Nós temos um monopólio da limonazite que em Guarapari. Eu acho que é um monopólio que perdura. O que comanda hoje é a experiência. E você pode ter uma boa experiência, a mesma experiência, em vários destinos. Em vários destinos. Então é a questão do turismo. Você passa do material para o imaterial, do objetivo para o subjetivo. É essa migração que está acontecendo e passa para a individualização da experiência. Por isso, eu, por exemplo, quando vou viajar, eu vou sozinho, eu escolho o que eu quero, eu não pergunto a ninguém. Porque faz parte da minha experiência errar também. Ir para um lugar que não é bom. E esse é um tipo de turista, né? Que é uma experiência, né? Entendeu? Então, o Espírito Santo está nesse momento hoje, assim, tentando concluir um pouquinho, nós temos capacidade instalada para ter muito mais turista do que nós temos. Turista, falando do turista. A gente precisa de duas coisas, divulgar e profissionalizar. Criar os produtos, os destinos aqui embaixo. Esse é um movimento que tem que fazer ao mesmo tempo. E é muito sofisticado, que envolve o governo, envolve as associações, envolve sindicatos, envolve empresários. Nós precisamos, então, eu acho que divulgar intensamente é importante, que gera uma demanda e obriga as pessoas a se mexerem. Obriga as pessoas a se mexerem aqui, tomar decisões locais já imediatamente. Mas tem um elemento que é a energia invisível disso aí, que mantém tudo ligado, que é a governança. A FEComércio, em todos os níveis. A FEComércio, ela cuida da Federação do Comércio e Serviço de Turismo. O e-turismo era algo, um vácuo, não tinha nada disso lá. O Hidalberto, quando assumiu, entendeu, acompanhando o movimento do Vale Turismo, que é da CNC, que tem uma necessidade e uma oportunidade. Uma necessidade da Federação ocupar esse espaço, que é dela, é estatutariamente dela. E uma oportunidade. Então, nós relançamos a Câmara de Turismo na FEComércio, são 23 instituições, umas 8 ou 9 têm participação ostensiva, as outras nunca vão, nunca vêm, nunca sabem o que se passa. Mas o principal o legado nosso é construir governança. Governança entre os privados, da relação do privado com o governo. Nós já conseguimos. E a governança interna das nossas casas, da FEComércio, do SESC e do SENAC. São 3 níveis de governança que nós trabalhamos lá e que eu ajudo nesse processo. Internamente nós evoluímos muito o alinhamento do SESC com o SENAC e com o SEBRAE. Então temos aí 4 pilares aí importantes. Dentro do setor privado, hoje nós já temos entidades que não conversavam, hoje conversam e sentam junto. É um avanço muito importante. E com o governo nós conseguimos avançar bastante. O centro de eventos, que não é uma reforma, é um novo centro, saiu porque nós conseguimos mostrar para o governador que um evento
o centro de evento multiuso lá, ele é oportuno, porque tinha gente que queria um centro para fazer show, outro para fazer feiras do setor produtivo, então outros para fazer outro tipo de coisa. Nós mostramos que um centro de multiuso caberia bem. Então essa conceituação nasceu de um grupo de trabalho dentro da FEComércio, da Câmara, que nós levamos ao governador. E outras coisas, como o estudo que vai viabilizar a vida do navio de cruzeiro, a iniciativa da Câmara, tudo mais. Então, investir na governança é muito importante. Nós temos que superar o paradigma de pedir, reivindicar, pedir e reclamar, para o propor, colaborar e construir. É essa virada aqui que tem que acontecer no Espírito Santo. E aí a coisa vai. Bom, gente, nosso debate aqui, o ES Brasil Debate, está terminando. Antes de agradecer a presença de todos, vamos relembrar alguns dos nossos patrocinadores que promovem esse debate. O Bandes, sempre ao seu lado, para você sempre estar à frente. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que está completando 190 anos. Confira algumas palavras dos nossos patrocinadores. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Chegamos ao fim com o nosso ES Brasil Debate e eu vou agradecer mais uma vez a presença. José Boff Buffon, muito obrigado pela sua participação. Sempre à disposição dessa casa, é um prazer estar aqui. Pedro Rigo, muito obrigado pelo debate enriquecedor e esclarecedor também de ideias. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui colaborando aí, que o Sebrae sempre estará colaborando com o desenvolvimento do turismo no Espírito Santo. Paulo Pacheco com as ideias também, com o debate aqui inovador. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e que a gente possa realmente fazer a coisa dar melhor com o turismo capixaba. É isso, eu agradeço também a você de casa que nos acompanhou. Para essas e outras informações, você acessa esbrasil.com.br.